As primeiras fagulhas daquela história não nasceram no campo de batalha, mas no silêncio quente do recôncavo baiano, onde o vento trazia o cheiro de cana cortada e a poeira se levantava ao redor de uma jovem que carregava mais inquietação do que qualquer homem ao seu redor. Ela tinha 22 anos, mas dentro dela tremulava o peso de um século. O nome que herdara era Maria, comum como o nascer do sol, mas o destino que a chamava exigia algo que nenhuma mulher da sua época ousava sequer imaginar. Enquanto outros temiam a guerra que avançava pelo norte e ameaçava as vilas, ela observava como quem olha um desafio inevitável, algo gravado no sangue, algo que convidava para além da vida mansa de fazenda. As noites eram longas para ela. Ouvia os rumores de tropas, das batalhas que se aproximavam, do Império Português tentando esmagar qualquer sopro de rebeldia. Via homens partindo e retornando com olhares quebrados, como se deixassem atrás de si fragmentos da própria alma. Mas o que mais a assombrava não era a violência, e sim a ideia de permanecer imóvel enquanto a terra que amava era disputada por mãos estrangeiras. A guerra para ela não era apenas política, menos era uma espécie de chamado ancestral, uma força silenciosa que subia pelos ossos e dizia: vai, do lado de fora. Ninguém entendia o que crescia dentro dela. Do lado de dentro, Maria Quitéria sabia que o mundo não ofereceria permissão alguma. Sabia que, para lutar, precisaria romper com tudo. Com o pai severo, com o lugar designado às mulheres, com a própria identidade. Por isso, na calada de uma madrugada pesada, enquanto a lua se escondia atrás de nuvens grossas, ela tomou a decisão que mudaria para sempre, não apenas a própria vida, mas a história de uma guerra inteira. A sala da casa ainda cheirava a café frio, quando ela tomou as roupas emprestadas. O tecido grosseiro dos homens, os dobrados pesados que marcavam outra vida. Vestiu-se como quem veste uma nova pele. Apertou o coldre, prendeu os cabelos sob o chapéu. Sentiu a rigidez da farda contra o peito. Não havia retorno. O silêncio da fazenda parecia observar cada movimento. Os cães não latiram. O chão de terra batida amorteceu seus passos. Naquele momento, a jovem que o mundo conhecia desapareceu entre as sombras. E, no lugar dela, surgiu um soldado que jamais existira, antes menos, alguém que a guerra ainda não sabia que temeria. Ao aproximar-se do caminho que levava ao acampamento dos voluntários, ela sentiu a respiração pesar, como se a noite inteira prendesse fôlego junto a ela. Mas não parou. O ar quente batia no rosto como um aviso tardio. Ainda assim, continuou. No amanhecer seguinte, quando o sol começou a se derramar sobre o acampamento, um novo recruta se apresentou. Ombros firmes, olhar decidido, voz baixa. Ninguém desconfiou do que se escondia por trás da postura disciplinada. Ali começava a transformação de uma jovem baiana em um fantasma da guerra. Uma sombra silenciosa, que em breve capturaria não apenas 30 soldados inimigos, mas o próprio medo que tentaria detê-la. O acampamento despertava devagar, como um grande animal ferido. O som das botas, arrastando na terra seca, misturava-se ao tilintar das baionetas mal presas, e a fumaça das primeiras panelas de estanho subia fina, quase tímida, em direção ao céu. Os homens falavam baixo, alguns tossindo a noite mal dormida, outros remexendo lembranças que preferiam não carregar. No meio deles, o novo recruta caminhava com passos medidos, como quem já conhecia aquele mundo há muito tempo. Ninguém sabia que, por trás da rigidez do uniforme, havia um peito feminino, tentando imitar o peso de um tórax masculino. Nem que aquele silêncio cuidadoso escondia o nervosismo de quem precisava aprender a ser alguém que nunca existiu. Maria observava tudo com um olhar investigativo, atento a cada gesto de disciplina, a cada comando resmungado por sargentos que pareciam ter nascido gritando. A guerra, ali, ainda tinha cheiro de madeira úmida, suor e pólvora velha. Mas uma tensão invisível rondava o acampamento, como se os ventos que sopravam do norte carregassem consigo o rumor de algo maior, mais terrível, pronto para engolir quem estivesse despreparado. Ela sentiu isso imediatamente, como um aviso silencioso, que obrigava o corpo a permanecer alerta. O primeiro teste veio cedo. Um sargento de rosto duro,
marcado por cicatrizes que contavam histórias que ele nunca narrou, ordenou que o pelotão se formasse. O sol ainda nem rompera completamente o horizonte, mas a voz dele rasgou o ar como se fosse meio-dia. Os homens correram para a formação. Maria fez o mesmo, engolindo o receio de que sua postura pudesse entregá-la. Tentou imitar o modo como eles firmavam os pés, como relaxavam apenas no olhar, mas nunca no corpo. O sargento caminhou entre as fileiras, seus olhos varrendo cada rosto, como se procurasse fraqueza em forma humana. Quando passou diante dela, Maria manteve o queixo firme. O sargento inclinou a cabeça. Apenas um pouco, talvez intrigado com a intensidade que via naqueles olhos. Mas não disse nada, seguiu adiante. E foi naquele único segundo que ela entendeu. Ele não buscava identidade, buscava coragem. E coragem era algo que ela tinha de sobra. O treinamento começou, corridas no calor que subia da terra, marchas longas que testavam a resistência de qualquer um que ousasse desafiar aquele sol impiedoso. O couro da farda colava ao corpo dela como uma armadura viva. O suor descia pelas costas, escondido sob camadas de tecido que sufocavam a respiração. Ainda assim, ela mantinha o ritmo, ultrapassando homens mais fortes, mais altos, mais acostumados. Não por orgulho, mas porque não havia outro caminho além da superação absoluta. À noite, quando o acampamento mergulhava em silêncio e os soldados se deitavam em redes improvisadas ou no chão duro, ela permanecia desperta mais tempo que todos. Ajustava o uniforme, reforçava o disfarce. Treinava movimentos de combate sozinha, sob a luz pálida da lua que se infiltrava entre as folhas. Ali, longe dos olhares, deixava escapar a verdadeira respiração, aquela que vinha carregada de medo e determinação. O primeiro combate não demorou. Mensageiros chegaram trazendo relatos de tropas inimigas avançando por uma trilha estreita, um caminho que cruzava pequenos povoados e onde os portugueses acreditavam que encontrariam pouca ou nenhuma resistência. Eles não sabiam que um grupo de voluntários, e entre eles, uma mulher que o destino escolhera para dobrar a lógica da guerra, menos os aguardava com o silêncio e a coragem de quem já decidira que morrer não era a pior opção. O amanhecer que precedeu o confronto parecia diferente, como se o ar estivesse mais denso, mais lento, carregado de uma pressentida violência que se aproximava passo a passo, mesmo que invisível. Os galhos das árvores inclinavam, suavemente, denunciando uma brisa que trazia consigo o farfalhar distante de algo que se movia no mato. Talvez pássaros, talvez homens. Maria ajustou a arma com mãos firmes, embora o coração batesse como um tambor no peito. O chão, úmido, sob suas botas, parecia respirar junto com ela, cada grão de terra compreendendo o que estava prestes a acontecer. Os voluntários se distribuíram pela trilha estreita, escondidos entre troncos retorcidos e moitas altas. O silêncio parecia sagrado, como se o mundo prendesse a respiração diante da inevitável colisão entre duas forças opostas. Maria se abaixou atrás de uma árvore grossa, apoiando a arma no ombro, sentindo o metal frio se ajustar ao seu corpo. Sua respiração era medida, precisa, como se inteira tivesse sido treinada naquele instante. Então ela ouviu. Passos, muitos passos, pesados, disciplinados, repetitivos, em perfeita coordenação. Os portugueses avançavam como uma massa única, com seus uniformes impecáveis e confiança rígida, crendo que o caminho diante deles era apenas mais um pedaço de território a ser retomado. Não imaginavam que a mata os observava com milhares de olhos invisíveis. O sargento ao lado de Maria levantou a mão, pedindo que todos permanecessem imóveis. Era possível sentir o cheiro dos soldados inimigos. Agora, mistura de suor seco, couro e pólvora. O som das vozes deles chegava distorcido, como se atravessasse uma camada densa de água. Pareciam relaxados, quase arrogantes, e foi nesse instante que o sargento baixou repentinamente a mão. O disparo ecoou como se abrisse um rasgo no céu. Uma chuva de pólvora se espalhou, seguida de gritos confusos e ordens berradas em desespero. O primeiro soldado inimigo caiu antes mesmo de entender o que acontecia. Maria disparou logo em seguida, o recuo da arma tremendo em seus braços como uma besta viva. Cada tiro era uma batida de guerra, um golpe que aproximava ainda mais
o inevitável. O combate virou caos. Os portugueses tentavam se reagrupar, mas a mata apertada e o ataque surpresa os deixavam cegos. Homens tropeçavam, gritavam, buscavam cobertura onde não havia. Maria desceu pela encosta como um animal feroz, aproveitando o menor movimento, o menor vacilo. Ela se movia rápido demais para ser percebida, precisa demais para ser ignorada. Era como se a guerra tivesse encontrado nela uma centelha que incendiava o medo do inimigo. Foi durante essa explosão de violência que ela viu 3 soldados tentando flanquear seus companheiros. Sem pensar, Maria lançou-se entre raízes e pedras, aproximando-se o suficiente para acertar o primeiro com um tiro que o derrubou de costas. Os outros 2 se viraram, assustados, atirando às cegas. Ela rolou pelo chão, ergueu-se com a agilidade que poucas possuíam e avançou com a baioneta fixada, golpeando com firmeza e precisão. O choque metálico ressoou pelo ar. Quando os tiros cessaram, restou apenas o eco distante de alguns gemidos e o cheiro espesso de pólvora queimando a garganta. O sargento caminhou entre os corpos, contando baixinho. Quando chegou aos homens que Maria derrubara, seu olhar se demorou nela, como se enfim percebesse que aquele novo recruta não era comum, não era mediano, não era sequer do mesmo molde dos demais. Ela permanecia em silêncio, respirando fundo, o suor escorrendo pela nuca. Algo dentro dela, porém, fervia, não alegria, não triunfo, mas uma sensação estranha de destino cumprido, como se cada ato de coragem apenas abrisse espaço para um chamado ainda maior. Naquela batalha, surgia a primeira sombra do que ela estava prestes a se tornar. Não apenas uma combatente, mas uma força que mudaria o equilíbrio da guerra. O sol começava a baixar, quando um terceiro grupo de homens surgiu pela estrada, silenciosos, determinados, movendo-se como quem já fizera aquilo dezenas de vezes. Tinham os rostos cobertos com lenços escuros e roupas de cor neutra, mas não eram como os 2 anteriores. Não havia arrogância, nem desespero, nem distração. Havia método, havia precisão. À esquerda da trilha, um bando de macacos Eranha gritou ao perceber o aproximar deles, como se anunciassem algo que a mata já sentia. Aqueles não vieram roubar, nem pedir passagem. Vieram cumprir uma missão. E, por um instante, Noah pensou que talvez essa missão fosse encontrar ele. Mas a ansiedade que subiu em seu peito não era a mesma de sempre. Não era o medo de ser descoberto. Era a clara sensação de que esses homens sabiam exatamente quem estavam procurando. E sabiam exatamente por quê. Diferente dos outros, eles não carregavam sacos, não traziam facões enferrujados, não tropeçavam na lama, andavam em formação. 2, frente a 2 atrás, e um no centro, segurando um tablet protegido por uma capa reforçada, como se estivesse rastreando algo. Rastreando alguém? Noah. Ele prendeu a respiração. Não sabia se corria, se ficava parado, se desaparecia na mata, como um animal ferido. A única coisa que sabia era que o mundo parecia estar fechando as paredes ao redor dele, apertando, empurrando, até não restar mais espaço para escapar. Mas o líder do grupo ergueu uma mão, e os outros pararam. Ele retirou lentamente o tecido do rosto, revelando barba curta, olhos cansados e um olhar que tinha mais de luto do que de ameaça. Ele está perto, disse o homem com uma voz baixa e firme. Mas não se aproximem demais. Ele não sabe quem somos, nem por que estamos aqui. Noah franziu o senho Kem Herameles. A resposta veio de forma inesperada. O homem levantou a voz apenas o suficiente para alcançar o vento. Noah, nós não somos seus inimigos. Noah arregalou os olhos. Ninguém ali deveria conhecer seu nome. O líder Verusei, para os outros. Vamos montar acampamento aqui. Quando ele sentir que estamos falando a verdade, ele vai aparecer. Era quase ridículo. Noah riu silenciosamente dentro da mata. Ele não ia aparecer. Nem hoje, nem nunca menos ele aprender a sobreviver desaparecendo, não surgindo diante de estranhos. Mas então, o líder completou algo que fez o chão sumir sob seus pés. Não insistam. Ele está assustado. Perdeu tudo. Perdeu a família. Perdeu a cidade.
Ele acha que não sobrou nada para ele, mas nós estamos aqui porque ele é a única pessoa que pode impedir que aconteça de novo. Noah sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pela vegetação. Como eles sabiam sobre sua família? Como sabiam sobre aquele dia? Como sabiam sobre o fogo, sobre os gritos, sobre a destruição que ele passava noites tentando apagar da memória? A única coisa que sabia era que não estava sozinho na selva e que alguém, em algum lugar, acreditava que ele ainda possuía um propósito. Ele respirou fundo. A selva continuava ali, quente, viva, caótica, mas pela primeira vez desde que fugira, ele não se sentiu parte dela. Sentiu-se observado, esperado, talvez até necessário. E isso era mais assustador do que qualquer arma apontada para ele. A noite caiu rápida e pesada, como costuma acontecer na selva. Um manto escuro que engole tudo sem aviso, deixando apenas o som dos insetos, dos galhos estalando, das folhas roçando umas nas outras e dos próprios pensamentos tentando escapar da cabeça de Noah. Ele observava o acampamento dos homens à distância, escondido atrás de um tronco coberto de musgo. Havia apenas uma fogueira, pequena, controlada, quase tímida. Eles conversavam baixo, como quem queria evitar chamar a atenção de algo muito maior do que eles próprios. Nada ali lembrava os invasores desesperados que vira antes. Nada ali lembrava criminosos. Nada ali lembrava caçadores. Mas também não lembrava gente inocente. Um deles, o que carregava o tablet, estava mexendo em algo que emitia uma luz azul suave. Noah apertou os olhos, tentando identificar. Não era só um mapa, era um tipo de monitoramento, como se rastreassem pulsação, clima, movimento ou sinais biológicos. O nome dele estava na tela. Se estivesse, então tudo piorava. Quando Noah desviou o olhar para o líder, percebeu algo estranho. Ele não parecia um militar tradicional. Os ombros estavam tensos, mas o olhar denunciava um homem acostumado a perder. Alguém que carregava culpa nos bolsos como pedras. Que tipo de homem sai atrás de alguém desconhecido no meio da selva? E, por quê? Um som abrupto cortou seus pensamentos. Um estalo seco, vindo da mata à direita. O líder percebeu também. A mão dele foi para o coldre de forma automática, mas não sacou a arma. Apenas esperou. O estalo repetiu. Depois outro. Um pouco mais perto, a respiração de Noah travou. Não fui eu, pensou. A mata abriu como se rasgada por alguma força invisível. Algo se movia entre as folhas. Rápido, pesado, determinado. Os homens se levantaram ao mesmo tempo, como se fossem um só corpo. Iluminação baixa. Movimento circular. Não apontem primeiro, disse o líder. Noah sentiu a adrenalina queimando nas veias. Predadores grandes eram raros ali, mas não impossíveis. Onças talvez, mas o padrão de movimento não parecia animal. Era rápido demais para algo de grande porte e pesado demais para algo pequeno. Então, de repente, tudo parou. O barulho cessou. O ar ficou espesso, quase sólido. A fogueira tremulou como se o próprio ar estivesse sendo puxado para longe. E quando uma figura surgiu entre as árvores, Noah sentiu todo o corpo congelar. Era um homem. Ou, pelo menos, parecia ser magro demais, olhos fundos demais, pele marcada por cortes, hematomas, cicatrizes, e um olhar tão vazio que parecia pertencer a alguém que já não vivia menos, apenas existia. O estranho cambaleou, tropeçou, caiu de joelhos na frente dos homens. Socorro! A voz dele saiu quebrada. Por favor. Eles vêm atrás de mim. Um dos homens correu para segurá-lo, mas o líder ergueu a mão. Firme. Não toquem nele. O silêncio se tornou insuportável. Noah sentiu as mãos tremendo, porque pela primeira vez percebeu que aquele homem, menos aquele ser perdido e devastado, tinha algo familiar no olhar. Algo que Noah reconhecia, porque também carregava dentro de si pânico e a certeza de que algo muito pior estava vindo. O líder se aproximou do homem ajoelhado com a cautela de quem se aproxima de um altar profanado. Ele deu um passo,
depois outro, como se o próprio ar ao redor da criatura tivesse peso. Havia algo errado no modo como aquele corpo tremia. Não era apenas exaustão, era como se lutasse para continuar dentro da própria pele. Ele está infectado, murmurou o homem do tablet, ampliando a imagem com dedos trêmulos. Não há infecção que faça isso, respondeu o líder, sem tirar os olhos do estranho. A fogueira iluminou o rosto daquele ser quebrado. Era jovem, ou deveria ser, mas o sofrimento o havia envelhecido décadas. O peito subia e descia rápido demais, como se tentasse acompanhar um ritmo imposto de fora. A pupila dilatada, quase engolindo a íris, refletia não a luz da fogueira, mas algo atrás dela, como um arrependimento distante. Eles estão vindo, repetiu o homem, mas dessa vez a frase saiu como se não pertencesse a ele, como se outra voz empurrasse as palavras de dentro para fora. O líder sentiu a espinha endurecer. Quem são eles? A resposta não veio. Em vez disso, o corpo do homem contraiu tão violentamente que os ossos estalaram de dentro. Os soldados recuaram instintivamente. E Noah prendeu a respiração, sentindo suas entranhas se contorcerem. Ele já tinha visto animais morrendo de formas terríveis, mas aquilo era diferente. Era como se algo dentro daquele ser estivesse tentando escapar. As mãos dele agarraram a terra, unhas rasgando o solo úmido. Veias saltaram do pescoço como cordas prestes a arrebentar. Os olhos reviraram. E então, por um instante, uma sombra pareceu se mover sob a pele dele, percorrendo o peito como um animal rastejante aprisionado. Não o toquem, gritou o líder, mas era tarde. Um dos soldados, movido por instinto humano, e não por ordens, tentou segurar o homem pelos ombros. No mesmo instante, o estranho levantou o rosto, e pela primeira vez, Noah viu seus olhos claramente. Não havia vida lá dentro, só um escuro profundo, um vazio que parecia puxar tudo para dentro como um abismo faminto. A transformação, se é que esse era o nome, não aconteceu como uma explosão, mas como um colapso silencioso. Um arquejo curto, um espasmo, um olhar fixo. E então o corpo ficou imóvel, congelado numa posição absurda, como um boneco esquecido no meio da selva. O soldado recuou. Assustado, ele está morto. O líder não respondeu, apenas observou o corpo, como quem tenta ouvir algo além do silêncio. E Noah sentiu a floresta prender o ar. A selva, normalmente viva, barulhenta, desordenada, se calou como se estivesse esperando. Então veio o som, baixo, gutural, profundo. Um ruído que não parecia pertencer ao morto-menos, mas à mata inteira. Não era animal, não era humano. Era chamado como um pedido, ou um aviso. O líder se virou para os homens. Apaguem a fogueira. O brilho laranja desapareceu em segundos, engolido pela escuridão densa, e enquanto Noah sentia seu coração bater alto demais no peito, um pensamento o atravessou como uma lâmina fria. O que quer que estivesse vindo já estava perto. A escuridão tomou a clareira como uma maré silenciosa, e a selva pareceu se curvar, prendendo a respiração diante do que se aproximava. Noah, encolhido atrás do tronco, sentiu o peso daquela escuridão se depositar em seu peito, lenta e inevitável, como o toque de um monstro invisível. Os homens ao redor do líder recuaram alguns passos, instintivamente buscando o contato das costas com alguma árvore, como se o simples ato de sentir algo sólido pudesse protegê-los do desconhecido. O corpo do homem caído começou a emitir um estalo estranho, um som tão delicado quanto aterrorizante. Como o gelo, se partindo no início do inverno, veio primeiro dos braços, depois das costelas, subindo pela coluna como dedos quebradiços, deslizando sob a pele. Era impossível que aquele corpo morto se movesse. Era impossível que ainda houvesse som onde não havia mais vida. E mesmo assim, a selva inteira parecia ouvir. O líder ergueu a mão, ordenando silêncio. Foi quando Noah percebeu as sombras entre as árvores se movendo. Ou eram passos. Eram deslocamentos de escuridão. Deslizavam entre as folhas como se fossem feitas da própria noite. E havia mais de uma, muitas, cercando o acampamento como predadores pacientes.
Atentos, inteligentes, o corpo no chão, abriu os olhos. Não eram olhos humanos. Brilhavam com um reflexo impossível, um abismo líquido que parecia conter algo vivo e consciente. Algo que viu Noah mesmo à distância. Algo que o reconheceu. O ar ao redor pareceu se comprimir, e Noah sentiu a pele eriçar, como se dedos invisíveis tivessem tocado sua nuca. O líder deu um passo à frente. A voz dele atravessou o escuro, firme, mesmo que o medo estivesse enterrado fundo na garganta. Nós não viemos lutar com vocês. Mas a selva não respondeu. O vento não respondeu. Os homens não ousaram mover um músculo. A resposta veio na forma de um único som, menos um rosnado baixo, surgido de todas as direções ao mesmo tempo. Não era animal, não era humano. Era algo que carregava ódio e dor e fome. Uma fome que não era de carne, mas de algo maior. Algo que as sombras não tinham e desejavam. Algo que talvez nunca tivessem tido. O líder sabia que estavam cercados, mas ainda assim avançou um passo. Os olhos mortos no chão o seguiram. E então, como uma onda irrompendo contra rochas, as sombras se lançaram. Os soldados dispararam ao mesmo tempo. A selva iluminada por clarões breves, violentos, que cortavam o escuro como lâminas de luz. O som das armas ecoou como trovões, misturado ao rugido das sombras, colidindo com os troncos, com o chão, com os homens. Noah viu um deles ser puxado para a escuridão, em um movimento tão rápido que parecia ter desaparecido no ar. O líder tentou recuar, mas uma das sombras se ergueu atrás dele, imensa, informe, como se a própria noite tivesse tomado forma. Noah sentiu os músculos paralisarem. Não havia como ajudar. Não havia como fugir. Mas antes que a criatura caísse sobre o líder, algo explodiu dentro da selva. Uma luz branca, cortante, que atravessou as árvores como um raio. As sombras gritaram menos um som que fez a mata inteira estremecer, e recuaram, rasgando o escuro, enquanto fugiam em todas as direções. A luz durou apenas alguns segundos. Quando sumiu, restou apenas a respiração pesada dos sobreviventes e o silêncio absoluto da floresta. O corpo do homem morto jazia imóvel como antes, sem brilho, sem vida, sem sombra. O líder caiu de joelhos, exausto. Noah, tremendo, sentiu que algo tinha mudado para sempre. Ele não sabia o que era aquela luz. Não sabia o que eram aquelas sombras. Não sabia por que o tinham reconhecido. Mas sabia de uma coisa. A selva nunca mais seria apenas selva. E o mundo nunca mais seria o mesmo. A última rajada de vento atravessou as folhas altas, carregando o cheiro de terra úmida e pólvora, junto da verdade silenciosa que todos temiam admitir. Algumas batalhas não começam quando o inimigo chega. Elas começam quando algo dentro de nós desperta para aquilo que sempre esteve esperando na escuridão.